amiga Mônica Nassif. Ela irá contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e dos seus trabalhos com o grande diretor Luiz Fernando de Carvalho. No filme Lavoura Arcaica e nas minisséries Hoje é Dia de Maria e Pedra do Reino. Também irá falar um pouquinho sobre seus trabalhos na TV Cultura. Durante a minha trajetória artística, eu chamo de trajetória porque existem várias formas de se manifestar artisticamente. Eu uso algumas. Eu tenho habilidades manuais, visões, né? A gente tem essa qualidade de olhar e perceber que consegue materializar. Como artista também, eu atuo, eu canto, e aí então a gente passa a participar de várias vertentes da arte. Nessa caminhada, eu fui convidada por um brilhante diretor a trabalhar como atriz nos trabalhos dele, em alguns trabalhos, em outros como preparadora corporal. Então, e como eu faço cenografia também, figurinos, eu ajudei um pouco informalmente e consegui aprender um pouco como que era o processo de criação. No caso da minissérie Hoje é Dia de Maria, que eu participei da primeira jornada, o local onde eles escolheram para fazer já era um absurdo, de um espaço enorme, e eles construíram um tipo de um iglu, né, uma tenda gigantesca, e nessa tenda a gente passava a maior parte do nosso dia. O pintor de arte fez um trabalho maravilhoso, né? Fez um ciclorama perfeito. Em qualquer lugar que a câmera olhasse, ela encontrava um pedacinho de... não encontrava nenhum pedacinho sem ter sido alterado. Então, todo o espaço foi realmente pensado e trabalhado. Todos os elementos usados eram orgânicos, tanto no figurino quanto no cenário. Orgânicos que eu falo, não só orgânicos, mas reciclados, né? Então, todo o material reciclado era usado dentro da cenografia e na composição do figurino também. As roupas eram todas feitas com papel de bala, madeira, pedaços de papel ou papel inteiro, né, assim, que fazia vestidos. E no cenário, eles fizeram esse ciclorama, plantaram uma vegetação seca, né, porque a história ela tem a ver com a aridez, né, o cerrado, e mesmo que ela fale que a personagem, né, que foi enterrada e que seu cabelo nasceu flor, assim, então tudo isso foi muito... é um diretor muito detalhista nesse ponto, que é o Luiz Fernando Carvalho. E a animação também acontecia, né? Porque tem os personagens alegóricos nessa minissérie. Então tem os do mal, né? E os do bem, né? O anjo e os demônios, né?
que encontravam a ela no caminho. Então é uma saga de uma heroína, né? A Maria, na verdade, ela é uma heroína. Que interessante, né? Ver toda essa trajetória de uma mulher. E ela, na fragilidade dela, ela consegue superar todos os obstáculos e se realizar, né? Aí eles chamaram também o grupo Giramundo, que faz os bonecos, que é de Minas Gerais, maravilhosos bonecos de madeira e manipuladores maravilhosos. Então realmente foi uma oportunidade única ter participado desse processo, né? Entre uma gravação e outra, entre uma cena e outra, quando tinha os intervalos, eu ajudava no que me pediam, né? E porque as pessoas me conheciam e sabiam que eu dominava um pouquinho essa área de cenografia. E eu gosto de contar essa história porque a arte tem muitos caminhos. Dentro dessa minha trajetória, alguns anos antes, ele me convidou, ele e Luiz Fernando Carvalho, para participar do filme Lavoura Arcaica. Outra aventura, meses de trabalho, como atriz e como preparadora. E no cenário, Yorika Yamazaki, maravilhosa, ela construiu muros de pedra, capela inteira, pastos, plantações. Então, os meses que ficamos na preparação, ela ficou preparando todo o território externo e interno, né, das casas abandonadas, casas da família, casas do avô, né? E dentro dessa história toda, a gente ficou 5 meses, mais ou menos, 4 meses e meio, sendo que 2 desses meses foi só para preparar tudo isso. Então, e era tudo ligado à época, que é a década de 40. Então, o tanque com uma torneira feita da época mesmo, né? Que você impulsiona para a água sair. O tanque, né, a plantação da família, né, porque tinha a plantação da fazenda e aquela horta, né, que a família tem do lado da casa, onde a mãe e as irmãs cuidavam, né, onde estendiam as suas roupas. Impecável trabalho, impecável. Beth Filipek no figurino, maravilhosa. Então a direção de arte é um primor, assim. E esse diretor super valoriza cada detalhe de cada uma dessas produções, fechando cenas em algum objeto, sabe? Aumentando o foco de outros, diminuindo de outros. Maravilhoso. Mais um trabalho maravilhoso com Luiz Fernando Carvalho, que foi A Pedra do Reino. Lá fui eu para Taperoá, Paraíba, passar 4 meses lá, trabalhando com o elenco e ajudando um pouquinho nos figurinos e no cenário. Com isso, a minha experiência foi a bagagem, né, de experiências que a gente tem na vida, né, que aparece, são muito preciosas. E esse trabalho impecável com pessoas maravilhosas, atores e técnicos e a população da cidade toda mobilizada para ajudar que essa produção acontecesse. E foi feito um cenário maravilhoso, enorme, tipo uma arena, que foi feito todos os frontões de túmulos enorme, com portões enormes, onde esses personagens entravam nessa arena gigantesca,
com uma butterfly gigantesca cobrindo aquele sol maravilhoso da Paraíba, trazendo aquela luz maravilhosa para cada episódio. E se fez toda a alegoria da Pedra do Rei no texto de Ariano Suassuna, com a direção de arte, preparando cada couro de cada cavaleiro, cavalos mecânicos, que foram todos trabalhados com as suas roupas, né, a roupagem dos cavalos. Os animais eram roupas que os personagens vestiam, também dentro de jaulas. É uma minissérie realmente que vale a pena. Você que estuda a cenografia e figurinos, tingimento, cores de roupa, bordados, envelhecimentos, todo o trabalho maravilhoso e com cenas antológicas, né, do gigante Adamastor entrando naquela arena, com as pessoas lutando, com efeitos de sinalizadores de navios, e uma coisa assim maravilhosa realmente. E essa minissérie, ela gerou trabalho para a população toda de lá do lugar, artesãos, cozinheiros, pessoas que faziam bolos para a equipe, que bordavam, que faziam tapioca, que arrumavam o sapato de alguém que, né, algum sapateiro que a pessoa tinha machucado, o sapato tinha gastado, e ajudava a figurinista também nessa parte. E o trabalho realmente, esse trabalho, eu fiz um objeto de cena, um elemento de cena para um dos episódios e um adereço de figurino para outro episódio, que foi tão elogiado que o diretor sinalizou a cena, fechou a cena nessa sombrinha que eu fiz. E eis que eu fui chamada para ajudar no cenário do estúdio do Vila Sésamo, programa das minhas tardes, da minha infância, que eu gostava muito, muito, muito mesmo de assistir. Uma emoção enorme participar desse projeto da TV Cultura, que trouxe o Vila Sésamo novamente para nós. E nesses episódios foi muito interessante trabalhar com a possibilidade, com todos os limites que um boneco tem de manipular determinados objetos e elementos de cena, da luz, né, para ajudar esses manipuladores, a manutenção desses bonecos, o cenário maravilhoso, resolver cada coisa de cada episódio, aonde o manipulador ia ficar para dar certo, para a cena, para a história se desenrolar, né, naturalmente. E outro projeto maravilhoso que eu fiz na TV Cultura foi o Cultura é Currículo, que foi um encanto conhecer todos os museus e parques da cidade de São Paulo. Fomos a todos eles e mesmo sendo externas, a gente tinha cenas de estúdio onde os personagens se preparavam para essas aventuras externas ou lembrando dessas aventuras externas. Então, a cenografia encanta por essa paisagem visual, né? Então, para onde o personagem vai, a sua imaginação, o seu sonho, né? Ou o que ele realizou, que ele está contando, né? Que esteve, e que vai para algum lugar. Então, Cultura é Currículo, assim, contou a história, várias histórias do Brasil, vários episódios, né, da história do Brasil, que ajuda muito, me ajuda até hoje, assim, até hoje eu lembro de vários episódios. Está no ar o Almanac Educação, a sua janela para o mundo! E um outro projeto muito legal também é o Almanac Educação, que envolvia 2 adolescentes e suas dúvidas, seus perrengues, por onde eles passavam. Então, o quarto de um, o quarto do outro, o amigo, a mãe e a escola,
e as suas brincadeiras e as suas aventuras em criar situações, né, em casa e na escola. Então, esses episódios gravados em estúdio ajudam muito o trabalho de mesa que a gente faz, né, antes de começar qualquer episódio, aquela semana toda a grade da semana que a gente precisa acompanhar. E o cenário simples e realista, né, mas ao mesmo tempo com cores definidas, sempre tem a linguagem do cenógrafo, né? A gente eu estava como cenógrafa de estúdio, né? Então o cenógrafo fez aquele cenário básico, né? Que desenrolava toda a história, e eu só completava com a cada episódio com os elementos e objetos e cenários que eram necessários para cada episódio acontecer.